Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui então para a nossa segunda aula, nosso segundo encontro da disciplina de serviços ecossistêmicos, segundo encontro comigo. Hoje eu vou falar um pouco das experiências que envolvem os acordos internacionais e as políticas públicas no âmbito nacional e também alguns estudos de caso em âmbito internacional que abordam a promoção dos serviços ecossistêmicos. Bom, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, então, novamente. Queria só destacar novamente que eu vou tentar fazer, então, e um minuto só que eu fiz uma confusão aqui, tá? Voltando. O que eu queria destacar, então, é que eu devo fazer mais ou menos 2 ou 3 vídeos para compartilhar com vocês, para que não fique muito pesado. Eu sei que fica ruim ficar um pouco picadinho assim, com vários vídeos, mas é a forma que eu consigo para compartilhar com vocês, para que fique acessível. A experiência que eu tive de fazer uma aula muito extensa não foi muito boa, porque vários estudantes tiveram dificuldades de acessar os vídeos, tá? Então, aulas com 50, 60 minutos, daí para cima fica muito pesado e eu tenho dificuldade, inclusive, de compartilhar no YouTube. Então, eu vou fazer novamente alguns vídeos de 15 minutos no máximo, para que fique mais fácil de vocês acessarem e para que fique mais fácil para eu compartilhar com vocês também, tá bom? Mas a ideia é manter a sequência de vídeo 1, 2 ou 3, né? Acho que hoje a gente chega até o terceiro vídeo. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom, então, para a gente falar então, de políticas públicas ambientais e estudos de casos sobre serviços ecossistêmicos, a gente tem que retomar o conceito de serviços ecossistêmicos em si, né, que vocês já devem ter tido contato pelas aulas dos professores, né, Felipe e Igor, que tiveram contato com vocês anteriormente. Esse conceito de serviços ecossistêmicos é um conceito muito recente, muito recente, tanto no âmbito científico quanto no âmbito das políticas públicas. Então, é algo que a gente ainda está se apoderando, que a gente ainda está buscando entender e fazer mais pesquisas para subsidiar melhor as nossas iniciativas de promoção desses serviços. O que a gente aborda, então, são esses 4, ou às vezes são divididos até em 3 ou 4 categorias de serviços, sendo os serviços de suporte, abastecimento, reguladores e culturais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma questão que eu acho que é importante a gente destacar, que é importante que vocês memorizem nesse contexto dessa disciplina, é a diferença conceitual entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, tá? Essas duas nomenclaturas, elas parecem iguais, né? Que representam o mesmo conceito, mas na verdade tem uma diferença que faz, que interfere nas formas de interpretação. Bom, em relação então aos serviços ecossistêmicos, revisando, né, esse conceito junto com vocês, é importante a gente relembrar então que os serviços ecossistêmicos que são da categoria de provisão são aqueles que promovem materiais que são fornecidos pelo ecossistemas e que são consumidos, né, pelas populações humanas ou por outros organismos vivos que pertencem a uma cadeia alimentar, que pertencem a um ciclo de vida. Então, por exemplo, a produção de frutos, de raízes, de madeira, de fibras, de óleos, de água, de petróleo, tudo isso faz parte da categoria de serviços ecossistêmicos de provisão, né, que são essas formas, esses ciclos naturais que promovem esse tipo de recurso.
Os serviços ecossistêmicos de regulação, então, eles promovem funções que regulam as condições ambientais naturais. E aí, ressaltando principalmente a capacidade dos vegetais de absorverem o gás carbônico, por exemplo, da atmosfera, as florestas que auxiliam no ciclo da água e que auxiliam nas condições climáticas, né? Essa regulação de ciclagem de nutrientes, essa regulação de processos que envolvem o equilíbrio climático do ecossistema e, consequentemente, o equilíbrio climático planetário. São alguns dos exemplos, né, dos serviços ecossistêmicos de regulação. Os serviços ecossistêmicos culturais, eles são aqueles que promovem benefícios associados às estruturas de lazer, às estruturas que promovem um bem-estar físico, um bem-estar mental, que promovem a pesquisa, que promovem os conhecimentos científicos e que promovem culturas, o desenvolvimento cultural a partir da biodiversidade, a partir da paisagem, a partir da relação humana com esses ecossistemas. Então, os serviços ecossistemas culturais, eles também são não menos importantes que os de provisão e os de regulação, porque interfere diretamente na nossa relação com o meio ambiente. E os serviços ecossistêmicos de suporte, que são aqueles que garantem, por exemplo, a estrutura para que a gente tenha os serviços de provisão. Então, por exemplo, se eu estou falando que o serviço de provisão, ele promove frutos, madeira, raízes, óleos, fibras, energia, os serviços de suporte, então, eles vão ser aqueles responsáveis pela formação dos solos, pela promoção dos ciclos de nutrientes também, pela garantia da conservação da biodiversidade, que é tudo isso que me dá garantia de acesso aos serviços de provisão. Alguns documentos, alguns materiais vão tratar o de suporte de provisão como um único tipo de serviço, tá? Então, tem alguns materiais que vocês vão ver os dois separados e alguns os dois relacionados juntos, como esse que eu coloquei aqui abaixo nas imagens. Essas imagens, elas são parte de um documento que foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o GIZ, que é uma organização ambiental estatal alemã que apoia inúmeros projetos de conservação de biodiversidade no Brasil, né? O governo alemão tem, o GIZ, ele representa, então, o Ministério do Meio Ambiente do governo da Alemanha e apoia muitas iniciativas brasileiras em relação à conservação e em relação também, mais recentemente, às estratégias de adaptação e resiliência às mudanças climáticas e pesquisas e projetos que estejam relacionados à manutenção dos serviços ecossistêmicos. Nesse material, então, vocês vão ver que os serviços de suporte e provisão, eles estão juntos. E aí você tem, então, os serviços de regulação e os serviços culturais também tratados da mesma maneira que eu comentei anteriormente, tá? Então, vocês podem ver essas duas formatações aí dessas categorias, mas que estão diretamente relacionadas, a de provisão e a de suporte, eu digo, né? Bom, e aí, no caso, então, dessa pergunta, né, que eu trago para vocês, qual a diferença de serviços ecossistêmicos e serviços ambientais? Então, é muito importante a gente sempre lembrar que quando eu falo serviços ecossistêmicos, eu estou falando de todos os benefícios que a natureza pode promover, né, para as comunidades humanas, para as sociedades, para as populações humanas. Então, os serviços de provisão, de regulação e os serviços culturais são serviços ecossistêmicos. Quando eu falo de serviços ambientais,
Eu estou me referindo a atividades humanas que são executadas pelas mãos humanas, que são atividades antrópicas, que não são degenerativas, né, e que não são, que não criam problemas para os ciclos naturais e para os ecossistemas, mas são atividades humanas que favorecem a conservação ou promovem a melhoria e, consequentemente, os serviços prestados pelos ecossistemas. Então, qual que é a grande diferença? O serviço ecossistêmico é aquele que já acontece naturalmente pelo próprio ciclo natural. O serviço ambiental é aquele que eu, quanto ser humano, posso promover para beneficiar a existência daquele serviço ecossistêmico. Então, um grande exemplo, né, para linkar também com a aula anterior que eu compartilhei com vocês, é sobre o exemplo da restauração florestal. A restauração florestal, ou qualquer iniciativa que envolva a recuperação de áreas degradadas, essas iniciativas, elas representam estratégias de promoção de serviços ambientais. Por quê? Porque eu estou indo lá e estou plantando mudas de árvores, eu estou buscando regenerar uma floresta, recuperar uma floresta ou restaurar uma floresta. E com isso eu estou ajudando a promoção de serviços ecossistêmicos, mas daí nesse caso eu chamo de serviços ambientais, porque quem está plantando é a gente, não é um processo de resiliência natural ou uma floresta que já está em pé e que precisa ser conservada. Então eu tenho esses dois cenários que eles são importantes. É importante que a gente saia dessa disciplina, desse componente curricular, sabendo realmente qual que é uma diferença em relação à outra, tá bom? Então, essa pergunta tem que ficar gravada aí, junto com a resposta, na memória de vocês, tá bom? A diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Serviços ecossistêmicos, aqueles que já ocorrem naturalmente, sem a gente interferir, né? E serviços ambientais, aqueles que o ser humano promove em benefício da natureza. Bom, uma outra coisa que é importante a gente relembrar, e aí eu não sei quais de vocês que já cursaram o componente curricular Política Nacional do Meio Ambiente, comigo e com o professor Rabani, ou com o professor Rabani e algum outro colega, né, meu das ciências ambientais, porque essa disciplina na UFSB a gente divide entre a área de humanas e a área de ciências ambientais, então é uma disciplina que, se vocês não fizeram, eu recomendo que façam, porque é muito importante, além dela ser obrigatória, né, para quem é das ciências, do BEI de Ciências ou da LI, é interessante que passe, né, por essa disciplina, por esse componente, mas aqui eu vou retomar, então, alguns momentos históricos que a gente acaba vendo em mais detalhe nesse outro componente, tá? Mas que para serviços ecossistêmicos é muito importante também, porque quando a gente fala de políticas públicas ambientais, a gente tem que lembrar da onde veio essa inspiração, né? Da onde veio essa ideia de se criar políticas públicas ambientais a favor dos serviços ecossistêmicos. Então a gente sempre tem que lembrar que toda essa discussão de cunho ambiental, com essa preocupação evidente em relação ao meio ambiente, ela já data de muito mais tempo, lá do século XIX, de 1880, a gente já tinha as primeiras sociedades inglesas que estavam aí preocupadas com as florestas e as áreas naturais. Mas, efetivamente, em termos de política pública, em termos de movimentação internacional, isso só passa a ser efetivamente reconhecido internacionalmente a partir de 1968, com a fundação do Clube de Roma, onde a partir de 1972, a gente tem a publicação do relatório desse Clube de Roma, que vai trazer a proposta, né, de análise dos limites do crescimento global. Então, uma análise que é feita, a gente costuma dizer, de cima para baixo, porque ela acaba sendo feita por países desenvolvidos que passam a impor certas regras
não só para países desenvolvidos, mas para países em desenvolvimento e países também em situação de subdesenvolvimento. Então, aqueles que já estão com a economia desenvolvida vão lá e falam: olha, vocês que estão aí em crescimento, vamos rever esse tipo de crescimento, porque talvez não seja interessante crescer que nem a gente cresceu. E aí é meio estranho isso, né? Porque daí a gente lá, que está num país subdesenvolvido, a gente vai falar: poxa, agora que chegou a nossa vez de crescer, de ficar melhor em termos, né, econômicos, aí vem vocês aí que já estão com a vida ganha falar para a gente que a gente não deve crescer. Como é que é essa história, né? Então isso acontece de uma forma bastante conflituosa no contexto internacional, porque essas grandes potências econômicas passam a questionar o modelo de crescimento econômico e começam a pensar nesses possíveis limites de crescimento. E em 1972, então, a gente tem a Conferência de Estocolmo, que vai falar sobre as questões ambientais globais. Essa conferência ela ocorre no âmbito da Organização das Nações Unidas, que na época não tinha ainda um braço da ONU para tratar da questão ambiental, mas já começa a surgir, então, nesse cenário internacional, essa demanda, essa necessidade de se ter um organismo internacional discutindo questões ambientais. A partir de 1972, então, a gente tem uma série de desdobramentos dessas iniciativas desses países que pertenciam naquele momento à ONU e que começam a difundir esse debate em contexto internacional. Em 1979, a gente tem a Convenção de Berra, que vai tratar sobre regulamentações, estratégias de regulamentação para a proteção de hábitats. Em 1980, a gente tem a Convenção de Genebra, que vai discutir a questão da poluição atmosférica, e aí a gente tem um início de discussão sobre questão de camada de ozônio, aquecimento global e mudanças climáticas que vão derivar desse início, né, a partir de 1980. Em 1981, a gente tem a Criação Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aí sim, essa comissão é o braço da ONU específico para tratar das questões ambientais. Então, a ONU, 10 anos, quase 10 anos depois, né, dessa primeira conferência de Estocolmo, aí sim que ela vai ter, então, esse organismo ligado à ONU só para as questões ambientais. Em 1992, que é o grande marco histórico, principalmente para a América do Sul, que é a organização da Eco 92, que foi o grande encontro internacional no Rio de Janeiro para tratar das questões que abrangiam esses possíveis limites do crescimento, o conceito de desenvolvimento sustentável, e é a partir de 1992, então, que a gente tem essa pressão internacional sobre as políticas públicas brasileiras no que se refere à gestão dos recursos naturais. Então, a nossa Constituição Federal data de 88, na Constituição Federal a gente já tem, né, alguns artigos que vão tratar dos direitos do meio ambiente, e em 1992 esse espaço, esse cenário de políticas públicas, ele se expande. Então, essa convenção que ocorre, a ECO 92, no Rio de Janeiro, ela passa a trazer mais responsabilidade para os estados e municípios, e não só para o governo federal, em relação à gestão ambiental. Os problemas cruciais que são discutidos nesse contexto, então, são os problemas relacionados à base energética, a dependência do petróleo, a poluição ambiental como um todo, partindo da poluição atmosférica, mas derivando para outros tipos de poluição, a questão do saneamento, que na América Latina, especialmente no Brasil, sempre foi historicamente uma questão gravíssima e que até hoje a gente patina e não consegue, né, fica patinando em cima desse problema e não consegue resolver. A questão de saúde, a questão ambiental de conservação de biodiversidade, a questão de novas tecnologias que favoreçam as questões ambientais e a questão do crescimento populacional. Essa é uma questão extremamente complicada, extremamente
polêmica, né? Porque a gente vai ter, então, um cenário em que os grandes países, os países mais populosos, são aqueles, né, que têm também uma economia geralmente mais precária, né, um desenvolvimento econômico mais precário, e os países com baixa densidade demográfica que possuem uma economia mais potente, mais avançada, mais equilibrada. Então, essa questão do crescimento populacional, o que que interfere? Quanto mais pessoas eu tenho consumindo, se o padrão de consumo dessas pessoas melhora, aumenta, que é o que aconteceu China, por exemplo, o impacto sobre o consumo de recursos naturais é muito maior. Então, essa preocupação acerca do crescimento populacional, ela perpassa pela disputa por recursos naturais também. E aí, só retomando, vocês já devem estar cansados de ver, mas essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável no relatório Nosso Futuro Comum, ele foi, né, intensamente e extensamente divulgado e discutido e debatido, e ocorreram inclusive muitas apropriações indevidas sobre o termo sustentabilidade. Então hoje vocês podem ver inúmeros processos produtivos, inúmeros produtos que se dizem sustentáveis, mas que, na verdade, estão aproveitando apenas um nicho de mercado e não necessariamente são sustentáveis, efetivamente sustentáveis, torna-se, então, uma questão muito polêmica também, porque envolve a questão de garantir os direitos mínimos de populações que ainda nem sequer acessaram os direitos de cidadania mínimos, né? Então, quando a gente fala de satisfação de necessidades, a gente não está falando só necessariamente de garantir os direitos mínimos de sobrevivência, mas quando a gente fala necessidade, a gente está correlacionando com padrão de vida, com padrão cultural, com padrão de consumo. Então, o que, que é efetivamente necessidade para um norte-americano em comparação com necessidade para uma população em situação de guerra civil na África, em situação de fome extrema na África? Então, essas comparações sobre satisfação de necessidades, ela é uma discussão bastante polêmica, né, que interfere variáveis muito sensíveis. E aí a gente tem, então, algumas características, né, que passam a ser promovidas a partir desse debate. Então, a crítica direta ao modelo do desenvolvimento de países industrializados, né, reproduzido por países em desenvolvimento. Então, essa questão da gente imitar muito o padrão de consumo dos países já desenvolvidos é uma questão preocupante, porque se todo o mundo for consumir igual ao norte-americano, a gente não vai ter planeta para sustentar todo mundo. Então, essa é a primeira questão, né, que embasa essa discussão. O comprometimento transgeracional, então, eu garantir para a minha geração não significa que eu vou garantir recursos naturais para gerações futuras. Comprometimento ético entre o presente e o futuro, garantindo igualdade social e igualdade entre gerações. A crítica aos padrões de produção e consumos vigentes, e o destaque para o meio ambiente natural, como, né, a natureza intocada, mas a valorização do meio ambiente artificial, que seriam as cidades e as outras formas de organizações sociais. E aí as medidas a serem tomadas, sugeridas, né, por esse relatório, falam então da limitação do crescimento populacional, da necessidade da gente ter um planejamento familiar, da gente ter um controle de natalidade, da gente não ter um crescimento desmedido e irregular, né, entre territórios. A garantia de recursos básicos para o desenvolvimento humano, envolvendo água, alimentos e energia. A preservação da biodiversidade dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia, desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis, o aumento da produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. Isso é muito interessante, porque se eu tenho um país que ele ainda não passou por uma revolução industrial, que ele ainda está em processo de desenvolvimento industrial, que esse novo desenvolvimento ele já seja baseado em tecnologias sustentáveis. O que não aconteceu com o Brasil. O Brasil tem uma mania muito feia
de importar tecnologia antiga, de importar tecnologia obsoleta, que foi o que a gente fez em 1960, 1970. A gente trouxe para o Brasil muito de uma tecnologia norte-americana que já não era mais interessante, que já não prestava mais. Né, na agricultura, esse foi um grande exemplo. Então, essa é uma parte muito triste da nossa história, né? Que a gente teve a possibilidade de já optar por padrões mais sustentáveis de produção industrial, mas a gente foi lá e comprou uma tecnologia atrasada. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem aí em relação ao desenvolvimento industrial na América Latina, por exemplo. O controle da urbanização desordenada e a integração entre o campo e as cidades menores, que é também, né, o nosso grande desafio. Passando pela história de Porto Seguro, a gente já vê, né, essa urbanização desordenada por conta de um êxodo rural, por conta de uma descompensação né, entre as economias rurais e economias urbanas. O atendimento das necessidades básicas, então, saúde, escola e moradia, para que a gente possa pensar o que são essas necessidades básicas, independentes da cultura, independente do país. E aí, algumas medidas a serem tomadas, que foram estimuladas a partir de 88, então, a adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações públicas, a proteção dos ecossistemas supranacionais, como Antárticos, oceanos, né, pela comunidade internacional, uma gestão coletiva de ecossistemas que são de interesse coletivo também, o banimento das guerras e a implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela ONU. O desdobramento, então, dessas medidas foi, então, o uso de novos materiais na construção civil, a reestruturação da distribuição das zonas residenciais e industriais, o zoneamento econômico-ecológico, que a gente costuma dizer, né? O aproveitamento e o consumo de fontes de energia alternativa, como solar, eólica, geotérmica, a reciclagem dos materiais reaproveitáveis, o consumo racional de água e de alimentos, e a redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos, no caso os agrotóxicos. Bom, um outro cenário internacional muito importante que interfere diretamente nas políticas que promovem os serviços ecossistêmicos foram, então, as conferências internacionais para discussão das mudanças climáticas. Então, aqui eu faço um breve histórico sobre a Conferência das Partes, a COP, que é um órgão supremo da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, que reúne anualmente os países que fazem parte, né, desse acordo internacional em conferências mundiais. Suas decisões coletivas ou consensuais só podem ser tomadas se forem aceitas unanimamente pelas partes, sendo soberanas e valendo para todos os países signatários. Seu objetivo é manter regularmente sobre exame e tomar todas as decisões necessárias para promover a efetiva implementação da Convenção e de qualquer instrumentos jurídicos que a COP possa adotar. Também compete à COP examinar periodicamente as obrigações das partes e os mecanismos institucionais estabelecidos por esta convenção, promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas adotadas pelas partes para enfrentar as mudanças do clima e seus efeitos, promover e orientar o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis a serem definidas pelas conferências das partes para elaborar inventários de emissões de gases de efeito estufa por fontes ou de remoções por sumidouros. Examinar e adotar relatórios periódicos para a implementação dessa convenção. Então, a convenção ela conta com um secretariado que tem a sede em Bonn, na Alemanha, que mantém atualizada todas as informações relativas à COP. Aqui eu coloquei o link do site para vocês, quem tiver interesse em entrar, em pesquisar, tem várias informações, vocês têm todos os acessos aos relatórios que são publicados em cada uma dessas convenções. Com frequência mínima, então, anual, né, todo ano acontece, os países signatários se reúnem na COP para, então, discutir o progresso de implementação da Convenção Quadro. Então, todas as questões que envolvem
o estabelecimento de metas para a redução do gás carbônico, de metas para a redução dos gases do efeito estufa, são realizadas no âmbito desses encontros anuais. E aí, só lembrando, então, que o que baseia essa convenção, a discussão dessa convenção, prioritariamente é a questão do sequestro de carbono, é a análise entre países emissores e países que podem representar grandes potenciais e estratégias de serem sumidouros, né, de serem consumidores desse gás carbônico, ou produtores aí de oxigênio. E aí esse fator está diretamente relacionado à presença ou não de florestas e está diretamente relacionado ao uso e ocupação do solo nos territórios de cada um desses países que discutem no âmbito dessas convenções internacionais. Então, o que é importante destacar que uma árvore sozinha ela é capaz de absorver 180 quilos do gás carbônico ao longo do seu crescimento, e o tronco de uma árvore é 80% composto de carbono. Portanto, não é de se admirar que elas suguem por hectare cerca de 150 toneladas de CO2 por ano. Então, o que eu queria destacar? Que além dessa questão da presença de florestas, que é um pouco relativa, porque florestas maduras elas não consomem tanto CO2 quanto florestas mais jovens, mas a gente tem uma outra problemática, uma outra questão, que é a questão do desmatamento, porque a partir do momento que eu coloco fogo na floresta, esse 80% do tronco que conformado aí por carbono, esse tronco, quando ele queima, ele emite também muito CO2. Então, o Brasil ele está numa linha que divide aí duas grandes possibilidades. A grande possibilidade da gente ser um grande emissor, o que a gente tem sido, porque a gente está tacando muito fogo nas nossas florestas e abrindo muito pasto e manejando muito mal o nosso solo. Ao mesmo tempo, a gente tem um potencial de reflorestamento muito grande, o que nos torna um país em grande potencial de ser um sumidouro, né, de ser um captador de carbono, de gás carbônico. Então, aí a gente fica dividido entre o vilão e o mocinho, né, o diabinho e o anjinho. Para que lado a gente quer ir? Né? A gente quer ir para o lado de ser um grande emissor e ser um grande país poluente, ou a gente quer ir para o lado, né, para o caminho de ser um país que pode ser um país de grande potencial para fazer esse consumo de CO2, para fazer esse estoque de CO2. Então, hoje, né, o Brasil ele é o 12º país em emissão de gás carbônico, segundo o ranking produzido pelo IWR. O país liberou 488 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera em 2011, mais do que o México, a Indonésia e a África do Sul. Então, ações cotidianas e essenciais, como tomar banho, cozinhar, deslocar-se para o trabalho, representam, ao final de um ano, 1,6 toneladas de CO2 liberados na atmosfera por uma única pessoa, segundo a calculadora de carbono da ONG Iniciativa Verde. Esse consumo de carbono está relacionado também à nossa pegada ecológica, né, que a gente calcula, a WWF e outras organizações possuem aí essas calculadoras online em que a gente pode avaliar o quanto de carbono a gente emite na nossa existência durante o nosso tempo de vida. E isso é muito importante, porque além de ser uma responsabilidade individual, a gente tem que lembrar também que é uma responsabilidade de uma decisão coletiva, de uma tomada de decisão coletiva. Então, os nossos governantes, as nossas políticas públicas, elas também decidem sobre qual caminho a gente está seguindo. E aí, então, só lembrando que essas metas de redução de carbono, elas consideram, então, as toneladas emitidas de CO2, as toneladas absorvidas de CO2,
que vai gerar, então, uma equação de carbono neutralizado, uma proporção que precisa estar equilibrada. E nesse momento, até hoje, a gente não conseguiu chegar na meta de equilíbrio dessa neutralização do carbono, infelizmente. Aqui é só para a gente destacar, como eu falei para vocês, além da gente considerar o potencial florestal, né, que a gente também tem que pensar no uso e ocupação do solo, porque quando a gente fala de agricultura convencional, de estratégias de tratamento do solo que são extremamente impactantes, que criam áreas extremamente degradadas na zona rural, esse solo exposto ele também é um emissor de gás carbônico, tá? De dióxido de carbono. Então, a gente fala muito, às vezes, em desmatamento, mas a gente esquece que o uso e ocupação do solo e as formas de manejo do solo na agricultura também são atividades que ajudam nessa emissão. Além disso, a gente também tem a pecuária de corte de grande escala como uma das principais fontes emissoras de gases do efeito estufa também. Então, a gente tem que lembrar que a prática agrícola convencional de grande escala, que gera impactos, ela contribui para esse cenário de Brasil como um grande emissor. Tá? Então, a nossa necessidade de rever nossa prática agrícola também, ela é muito importante. Não só a revisão das nossas práticas de desmatamento, mas, sobretudo, de como a gente usa o solo. E aí a gente tem, nesse histórico dessas convenções internacionais, no histórico da COP, a gente destaca alguns momentos importantes. Em 1997, a gente tem, então, a primeira reunião em Quioto, em que se começa a discutir a necessidade de criação de um protocolo, que esse protocolo ele só vai ser realmente validado em 2005. E aí a gente tem, num cenário global, os países que ratificaram o protocolo, que seriam os países destacados em verde no mapa, e os países que não cumpriram o protocolo em vermelho. E daí a gente destaca ali, tem um grande destaque para os Estados Unidos, né? E que foi uma decisão bastante polêmica naquele momento, em relação à não adoção, aí, ao não cumprimento desse protocolo. E aqui ao lado a gente tem também uma linha do tempo, né, de como ocorreu essa discussão no âmbito do protocolo de Quioto e como que do protocolo de Quioto a gente passou para o Acordo de Paris. Eu não vou me centrar muito nessa discussão, porque esse é um tema para uma outra disciplina, mas é importante vocês saberem que tudo isso fundamenta e muito as políticas de serviços ecossistêmicos hoje no Brasil, por exemplo. Não só no Brasil, mas no mundo também. E aí, destacando, então, o Acordo de Paris, de 2015, e aí a gente teve um outro cenário diferente do protocolo de Quioto, em que você tinha uma perspectiva efetiva de redução. No Acordo de Paris, a gente já tem uma modificação da perspectiva, a gente já passa a ter, então, uma necessidade de adaptação às mudanças climáticas e não mais o foco na redução. Por quê? Porque depois, entre 2005 até 2015, ou seja, 10 anos depois, notou-se que, por mais que hajam esforços, por mais que haja um engajamento internacional, a estratégia para a redução das emissões ainda é muito fraca. A gente ainda não conseguiu atingir essa meta. Então, dado como fato que a gente vai passar pelo processo de mudanças climáticas, o que fazer para se adaptar? Entendam como que muda a argumentação, o debate. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá em Paris em relação ao acordo de 2015. Eu participei das reuniões científicas, não da reunião da COP e dos encontros
das lideranças políticas, mas das reuniões científicas eu pude participar. E nesse contexto ficou muito claro essa mudança de discurso. Então, o que me assustou, particularmente me assustou muito, porque a gente foi dado como vencido, né? A gente não consegue reduzir as emissões, então o que fazer para se adaptar às mudanças? Então, nesse sentido, foi um pouco assustador, né? Mas aqui a gente vai ver, aqui no canto direito da apresentação, eu coloco para vocês, né, um resumo também feito pela WRI, que é uma organização internacional que trabalha com essa temática, que fez um resumo sobre os principais pontos chaves desse acordo, né, e os principais resultados que vocês podem, né, anotar aí com mais cuidado também no momento dos estudos de vocês. Bom, eu vou pausar o vídeo aqui, tá? E aí no próximo vídeo eu continuo com o tema envolvendo então os estudos de caso que aplicam essas políticas e esses acordos internacionais. O que seria então a vivência prática dessa teoria toda, desse blá 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 político todo que ocorreu ao longo desses anos, tá bom? Então, no próximo vídeo aí a gente continua.